Aí você fala, não, mas aqui vai voar. Será? Será? Ele não está voando contra o Verona, contra o Monza, porque ele não consegue ter sequência, esse é um problema. Como eu já falei já há algum tempo, já trouxe informação, um ou dois desses pontos pode sair no meio do ano, porque eles querem trazer gente para essa posição. Eles querem um jogador que tenha drible e que possa também trabalhar por dentro, que não seja só um cara do corredor. Vou dar um exemplo assim, Lamine Yamal, claro, não vai ser o Lamine Yamal, mas só para sacarem o estilo. O cara que seja driblador, mas que também possa vir tabelar por dentro, que não fique só fazendo jogadas pelo corredor, pelo corredor. Estevão pode ser também uma boa referência. Óbvio que não são esses jogadores, óbvio que não. Mas jogador que tenha um pouco dessa característica. É o que eles estão pretendendo trazer no meio do ano. Além de um cara da posição da Rascaeta, que eu entendo que seria um reserva para ele, podendo até disputar a posição. São as posições que eles têm aí uma prioridade. Claro que se o Wesley sair, aí você pode falar de um lateral, mas até agora ele não saiu, então a coisa está por aí. E tem vários pontos no elenco. Então, certamente alguém pode sair. Pode ser o Michael, pode ser o Luiz Araújo, que tem mercado, é um jogador que o Flamengo está usando pouco. Pode ser qualquer um. O Plata, acho que não. O Bruno Henrique também não. Nem tem como, né? Tem um problema para resolver. Enfim, vamos ver como vai ser. E o Cebolinha, acho que ele estava até bem, mas toda hora se machuca, né? Não consegue ter uma sequência, isso atrapalha demais. E até diante disso, o Vene Casagrande colocou a seguinte informação. Flamengo abriu conversas e tenta a contratação de João Félix, que pertence ao Chelsea e estava no Milan por empréstimo. Inclusive, a ideia da diretoria do Fla, apresentada aos representantes do Meia, é de fazer uma operação por empréstimo com opção de compra. O Benfica é um clube que também está interessado no português. A diretoria do Flamengo traçou internamente que esse será o perfil da contratação. Jogadores jovens, mas com boas experiências no futebol e com plenitude física. É por aí, Mauro. A contratação do João Félix, mesmo que seja por empréstimo, faz sentido. Ele talvez seria esse ponto que você também está abordando aí, que um cara que corta para dentro, enfim. Bem, primeiro que eu acho assim, muito inoportuno que isso seja vazado, e foi vazado claramente para no dia de derrota. Né? Isso é agenda positiva, parece o Corinthians. E aí, os números do João Félix, até publiquei na minha rede social, deixa eu pegar aqui direitinho, os números dele no SofaScore. Ele jogou a primeira metade da temporada no Chelsea e agora está no Milan, nessa segunda temporada. Na Série A, 11 jogos, 511 minutos, 0 gols, 0 assistência. Copa Itália, 3 jogos, 48 minutos, 1 gol, 0 assistência. Champions League, 2 jogos, 180 minutos, 0 gols, 0 assistência. Se contarmos o período que ele estava andando no Chelsea, primeira metade da temporada, ele soma 1 gol a cada 213 minutos, ou seja, 8 gols e 2 assistências em 36 partidas. O único gol que ele fez pelo Milan foi contra a Roma e foi o terceiro gol de uma vitória por 3-1 pela Copa Itália. Aí você fala, não, mas aqui vai voar. Será? Será? Ele não está voando contra o Verona, contra o Monza. Né? Não está. Será que ele vai voar aqui no futebol brasileiro? Não sei, tem 25 anos. É um jogador que já movimentou muito dinheiro, porque as negociações muito altas. Ele foi comprado, na época, lá atrás, pelo Atlético de Madrid ao Benfica por 120 milhões de euros. Claro que isso pesa também e tal, mas quanto custaria? Né? Não é barato. Eu, sinceramente, não sei se isso faz algum sentido. E, e parece até que já saiu alguma coisa na imprensa portuguesa, eu estou procurando aqui, sobre isso, que ele não estaria disposto a vir ao Brasil. A Eu li bola alguma de coisa aqui. Portugal? Eu li alguma coisa aqui mais cedo, que teria saído alguma coisa sobre isso, que ele não teria interesse em Sim. vir para o Brasil. Eu acho que é mais uma cortina de fumaça do que outra coisa, entendeu? Claro que o Boto tem lá os contatos com o Jorge Mendes, que é o empresário dele e tal, conhece as pessoas, mas é difícil convencer o cara a sair do Milan, do Chelsea para o Brasil. Para o Flamengo, acho que só valeria a pena se ele não tiver mercado nenhum, quiser vir, e o Chelsea pagar uma parte grande do salário. Mas é uma negociação difícil de você fazer essa operação. Um jogador muito caro. Muito caro. E eu não sei, sinceramente, tenho dúvida se ele conseguiria se destacar tanto assim. Eu tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas, porque assim, os números dele são muito baixos. Cara. Tudo bem que o Milan não é hoje o melhor time da Itália, mas o cara tem um gol. Zero assistência. O semestre está acabando, a temporada está acabando. E já vem com números de modestos há algum tempo. Né? Não é de hoje. Não sei. Tecnicamente ele é muito bom e tal, mas. Aí estou pensando em relação ao custo-benefício. Né? Quanto vai custar? Ele mais o Jorginho. O Jorginho, a definição deve sair essa semana. A grande questão do Flamengo com o Jorginho é que o Flamengo tem uma proposta que ele já está muito próximo de um acordo,
mas o empresário dele ainda tem a expectativa de ter uma proposta na mesa de um time da Arábia Saudita. Se essa proposta chegar, o jogador vai ter que tomar uma decisão. Certamente vai ser mais dinheiro, mas é morar na Arábia Saudita, numa cidade, inclusive, que praticamente não existe, que estão criando lá, que é chamada Neom, que é uma espécie de Dubai saudita que eles querem criar. O time subiu agora da segunda para a primeira divisão. Ou morar no Rio de Janeiro, jogar num clube que disputa títulos. Tem que ver o que a mulher dele pensa, né? Aí vai ter que tomar a decisão. Essa proposta ainda não existe, mas o staff dele trabalha com essa possibilidade. Então, ainda não dá para dizer que é certo. Eu acho que a chance é boa de ter o Jorginho. E entendo, não sei o que você pensa, André, que ontem ficou claro que o Flamengo precisa de jogador de meio campo. Quem estava no banco ontem? Alan. Poderia ter entrado, ok. Everton Araújo. Desculpa, não dá para contar com o Everton Araújo. Ele já teve várias oportunidades para ser um jogador aquém. Naquele jogo de ontem, que os caras estavam recuperando rápido, né? Pois ele também dorme no ponto. E o Matheus Gonçalves, que o Felipe vê mais como um ponto direita, um cara para jogar mais ali na frente, que poderia ser o meio. Essas são as opções. O Flamengo tem pouca opção do meio campo. Se machucar o Pulgar de la Cruz, quem joga? Alan e Everton Araújo. Ou então o Gerson vai ter que vir para o meio, botar um cara na ponta. E, claro, o Jorginho é um jogador de um nível muito alto, né? Assim, um cara que se chega aqui, muda muito o patamar, muda... Enfim, é o outro papo. Mas é um jogador caro. Aí o João Félix, outro jogador muito caro. Será que dá para isso tudo? Ainda querem trazer um cara para o lugar do Arrascaeta e um ponta driblador que saiba também jogar trabalhando por dentro. Vai ser difícil. Vai ter que sair gente. Para contratar essa turma, vai sair gente. Então eu imagino que o Flamengo vai negociar jogador também. Não vai só contratar, não. E faz parte. E o Alcaraz, agora falta um jogo para ele atingir a meta e ser contratado em definitivo pelo Everton. Ele jogou no final de semana de saída. O meu entendimento é que, como o Flamengo já falou para o Everton, que se eles não exercerem a compra, outros clubes ingleses já demonstraram interesse no jogador. Qual a ideia? Eles não fazem 6 jogos para não serem obrigados a comprar. São 16 milhões de euros com bônus que pode chegar a 20 milhões. Esse é o acordo que está costurado para ele ser contratado em definitivo. Mas é provável que ele tenha jogado porque o pessoal do Everton deve ter percebido, olha, se a gente não ficar com o jogador, não usar a nossa cláusula de compra, algum outro time vai levar o cara. E eles querem o jogador. Então, acho que isso talvez explique o fato de ele ter jogado o jogo passado. A gente vai ter a certeza se ele jogar nas próximas rodadas ou não. Se ele bater o 6º jogo, ele tem que comprar. Ele tem 5 como titular na Premier League. Ele estava jogando direto, jogou contra o Liverpool, depois ficou 4 ou 5 jogos sem entrar, sempre no segundo tempo. Sempre entrava no segundo tempo. Então, é muito esquisito. Né? O próprio Flamengo estava entendendo que os caras não estão escalando para não serem forçados a contratar e pechinchar o preço. Aí o Flamengo tentou um truco. Olha, não. Eu tenho outros clubes interessados, cara. Se você não quiser comprar, alguém vai levar. E aí pode ser um blefe, pode ser verdade. Mas o fato é que ele jogou no fim de semana. Mas o jogo ele vai ser vendido para o Everton. E aí entra uma grana boa aí também, né? Para contratar alguém, para tentar fazer alguma coisa. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.